Vamos lá, gurizada! Vamos tratar do Internacional, vambora, vem comigo. Olha só, deixa eu dizer pra vocês. Hoje tem Inter e Vasco da Gama às 4 da tarde, mesmo horário de Flamengo e Corinthians. Vamos falar evidentemente sobre isso, nós nem dormimos direito. Eu quero falar sobre a estratégia que o Inter tem que ter no jogo. Eu quero falar sobre os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro que você nem sabe, mas tem interferência na vida do Inter para hoje. Muita coisa importante. Quem vai jogar, quem vai ser o substituto do Patrick, vamos tratar sobre tudo isso a partir de agora. Antes eu quero dizer para você, não perde tempo, aposta agora na OneXBet. Pega o jogo do Internacional. A OneXBet é parceira desse canal, uma das maiores sites de apostas do mundo, é parceiro do Barcelona, do Chelsea, do Liverpool, e tu vai ter que apostar sempre na OneXBet. Usa o código Fabiano, tá aqui na descrição do meu vídeo. Usa o código Fabiano, que tu vai ter um monte de vantagem, reembolso de até $10 perdendo a primeira aposta, recebendo em dobro para apostar, tem um monte de vantagem legal. Aposta sempre na OneXBet. Já vai aqui e faz a fezinha no Inter e Vasco da Gama hoje à tarde, tá bom? E agora solta a vinhetinha linda. Vamos nessa então. Primeiro, em relação à escalação, a grande notícia de ontem foi que o Galhardo viajou. O Galhardo viajou. O Galhardo está concentrado e se viajou é porque está recuperado de lesão e tem grande possibilidade de ser o substituto do Patrick. É a grande preferência da torcida do Internacional. Ontem eu fiz uma enquete aqui, dá uma olhada depois aqui na comunidade do YouTube, com mais de 12, 13 mil colorados votando. Um monte de gente votou, não esperava isso. E deu o Galhardo com o dobro da preferência em relação ao segundo colocado, que é o Peglo. E eu diria que está mais entre os dois. Tem outras possibilidades? Tem o Marcos Guilherme, tem o Maurício, tem o Nonato, mas eu acho que está entre Peglo e Galhardo. E muito tem a ver com a condição física do Galhardo. Ele não tem ritmo de jogo. Ele está recuperado de lesão, não tem ritmo de jogo. Isso pode atrapalhar, isso pode fazer o Abel tomar a decisão de segurar o Galhardo, que está voltando agora de lesão, e botar o Peglo? Pode ser o Peglo. E eu gostaria que fosse o Peglo também. Acho que é uma boa opção, uma opção aguda, uma opção agressiva. Então fica por aí, entre Galhardo e Peglo. Se for o Marcos Guilherme, que eu já acho que não é mais, seria uma surpresa pra mim. Então é mais ou menos isso. Gente, ontem nós tivemos alguns jogos do Campeonato Brasileiro que tu nem olhou direito, né? Tu pensa assim, não tem nada a ver com o Inter, não quero nem saber disso. Tem a ver com o Inter sim. Por exemplo, o Goiás ganhou do Botafogo. Baldasso, o que tem a ver com o Inter? Cara, o Goiás ficou um pontinho atrás do Vasco. O Goiás renasceu das cinzas para brigar para sair do rebaixamento. Isso botou mais pressão no Vasco para hoje ainda. Mas o que mais botou pressão no Vasco hoje foi um resultado que o Vasco e quase ninguém esperava. Que o Bahia não fosse perder para o Atlético Mineiro em Minas. Não perdeu, empatou. Então o Bahia tinha o mesmo número de pontos do Vasco. O Vasco na zona de rebaixamento, o Bahia fora, mas com o mesmo número de pontos. O Bahia estava à frente só nos critérios. Agora o Bahia está à frente em pontos também. O Vasco está desesperado para o jogo de hoje. Desesperado, né? A gente imaginava ali atrás que o Vasco fosse entregar para o Inter para prejudicar o Flamengo, né? Esquece, cara. O Vasco tem muitas necessidades no jogo. E o outro resultado de ontem que tem muito a ver com o Inter também. O Santos ganhou do Curitiba por 2-0. Porra, esse não tem nada a ver com o Inter, Baldas. Tem. Porque o Santos passou o Corinthians na tabela. O Santos entrou na zona de pré-Libertadores e tirou o Corinthians. O Corinthians nem na zona de pré-Libertadores está. E um clube do tamanho do Corinthians tem a obrigação de estar na Libertadores da América. Então o Corinthians entra hoje com a faca nos dentes, muito precisando de resultado contra o Flamengo. Vocês estão entendendo? Então tem muita coisa importante acontecendo. Eu quero falar também sobre a estratégia que o Internacional tem que ter nesse jogo contra o Vasco da Gama. Eu acabei de dar alguns dados para vocês dos jogos de ontem, mostrando para vocês que o Vasco não só não vai entregar o jogo para o Inter hoje, como está desesperado. É um Vasco desesperado. A grande pressão de hoje, o Inter tem a sua pressão, tem a sua necessidade, tudo isso, briga pelo título e tal. Mas a grande pressão de desespero hoje está com o Vasco. A pressa está com o Vasco. A necessidade absurda está com o Vasco de vitória. Então assim, nós temos que provocar o erro dos caras. Nós temos que nos aproveitar disso. Como é que se aproveita? Como é que se provoca o erro? A primeira coisa, a melhor de se fazer, é marcar a saída. Eu tenho muito na cabeça, e vocês também, aquele jogo do Inter contra o São Paulo, né? Que o Inter embananou o São Paulo na saída de bola, o São Paulo não conseguia passar do meio campo. O Inter tem que fazer isso hoje. Marca a saída de bola dos caras, faz os caras se atrapalharem, né? A pressa do jogo, eu repito, ela tá com o Vasco. O Inter tem que ser inteligente, amorcegar, enervar o Vasco da Gama. Tudo isso o Internacional tem que fazer. Mais time que o Vasco, o Inter tem. Não sou eu que estou dizendo isso, a tabela de classificação está dizendo isso, é só tu olhar. Mas hoje é um jogo também de estratégia e inteligência. E o Internacional tem que ser mais inteligente, né? O Inter está focado, o Inter tá vidrado nesse jogo. O Patrick, que não tinha obrigação nenhuma de estar lá no Rio de Janeiro porque está suspenso, pediu para viajar. O Patrick está lá com a galera e eu acho isso tudo muito legal, tá bom? 4 da tarde hoje.
Essas horas não passam, né? A gente às 2 da tarde aqui, eu e a Murique, nós vamos abrir a live já. 2 da tarde, almoça e vem pra live, tá? E esquece, vamos ficar junto até o momento do jogo, depois do intervalo e depois do jogo também. Até mais.